Olá, seja bem-vindo a mais um Logística em Pauta, idealizado pelo Instituto Brasil Logística e Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Com a entrada em vigor do Decreto 9377 em maio de 2018, a plataforma de modelagem e gestão BIM tornou-se parte de uma estratégia nacional que visa incentivar o uso dessa tecnologia de forma integrada a outras nos projetos de construção civil brasileiras. Mas você sabe o que é o BIM? Então, o conceito já é realidade de mercado e faz parte da vida de boa parte dos profissionais envolvidos na construção civil, mesmo em diferentes proporções. Bom, para esclarecer ainda mais a realidade do uso dessa tecnologia e seus benefícios reais, trouxemos especialistas sobre o tema. Falaremos hoje sobre a disseminação do BIM para ampliação de eficiência de gestão nos projetos de construções brasileiras. Eu tenho aqui com a gente hoje o Washington Luque, diretor de engenharia da Valec e coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM, junto à Câmara dos Deputados. Temos também o arquiteto e urbanista Pedro Chaves, BIM Manager, com especialidade em obra de arte especial. Temos ainda Ricardo Alexandre, engenheiro civil com pós-graduação internacional para uso de BIM em edificações e infraestrutura, e Eduardo Rembernardi, diretor de investimentos da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura do país. Bom, eu vou começar direcionando a nossa pergunta ao Washington Luque. Washington, seja muito bem-vindo, como vai? Olá, Liara, tudo bem? Boa tarde a todos, muito bom, mais uma vez aqui batendo um papo sobre BIM, legal. Perfeito, vamos lá. Luque, a Valec ela tem utilizado de forma integrada em seus projetos as ferramentas GIS e BIM, né, para garantir aí melhorias contínuas em seus processos operacionais e também de gestão. Então, vocês tiveram iniciativas desde 2018 ou talvez até antes, importantes, e já são referência na utilização dessas duas tecnologias integradas. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, para quem está nos assistindo, uma breve introdução, para quem desconhece, sobre o que é o BIM, né, e como tem sido a experiência e os cases da Valec no uso dessas ferramentas integradas. Fique à vontade, Luque. Obrigado. Antes da gente partir para a definição de BIM, né, e a gente procurar na internet, tem umas 20 definições e todas elas estão certas. Já começa por aí. E aí, nesse aspecto, o que eu gosto de comentar? Dividir o BIM em 3 níveis, né? O nível estratégico, tático e operacional. E aí a gente vai definir com quem que a gente está conversando. Né? O BIM é para todos, ele é democrático, mas ele é segmentado. Né? E nessa estratégia, desse BIM estratégico, né, ele está no nível, conversando agora no nível de governo federal, né, e também como representante ali, coordenador da Frente Parlamentar do BIM, como é que a gente enxerga isso? No nível estratégico, a gente trata no nível da governança. Né? Nesse nível de governança, a gente tem como produtos ali leis e decretos, né? Tem decretos presidenciais, portarias ministeriais e as próprias leis federais. Nesse sentido, né, e um produto importante, foi em 2018 a elaboração da estratégia BIM-BR, né, que vai dar os passos de implementação do BIM ao longo dos 10 anos. Então, 2018, com um perfil ali, um prazo final de 2028. Então, a gente tem esse tempo todo aí para fazer essa implementação do BIM. Na parte tática, a gente está na parte de gestão. Né? Então, a gente trabalha nos processos do BIM. Né? Então, entra ali as entidades de classe, né, que são bastante representantes. Por exemplo, você tem representativos nesse caso, né? Você tem o CAL, você tem o CREA, você tem a CEBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, você tem a ASBEA também, bastante importante, né, que atua, né, nessa área, nesse segmento. E se trabalha no que ele? Na confecção de guias, de normativos, que direcionam, né, os processos de BIM para atender a política que seriam os decretos, né, decretos presidenciais e tal. E do nível lá operacional, a gente está na parte de gerenciamento. Então, a gente está realmente na utilização de ferramentas para a implementação do BIM. Tá? Utilizando software. Na linguagem da galera aí é software. Né? E por que a gente fala isso? Porque tem uma confusão muito grande. Eu estou usando o BIM, comprei o software tal e já estão usando o BIM. Né? E a gente fala assim, BIM não é igual
sabão em pó, né? Você chega no mercado, dá uma caixinha de BIM, que você usa em casa, lava roupa, está tudo certo. Não funciona dessa forma. Então a gente costuma classificar nesses 3 níveis, porque é importante, no primeiro nível estratégico, né, de qualquer organização, e se for público, primeiro tem que definir, você vai usar o BIM para quê? Essa é a primeira coisa. Você vai usar o BIM para fazer o quê? Eu não defini ainda o que é BIM, já vou falar, tá? Ó, vou usar o BIM para fazer alguma coisa, beleza? Aí depois disso, a gente vem e atua nos processos para ver se eu consigo fazer essa coisa que eu me predispus para a utilização do BIM. E no final, eu tenho ali a questão de software. Na prática, acontece o contrário. Pessoal, vamos usar BIM, já compra um software, sai treinando um monte de gente aí, né, num monte de tecnologia, e não é integrado essa pirâmide, né, da estratégica, do tático e operacional. Então agora vamos lá definir o que é BIM, né? Uma das definições, se procurar aí na internet vai achar um monte de coisa. Então, uma das definições de BIM é que ele é um conjunto de políticas, processos e tecnologias aplicado em todo o ciclo de vida da construção, né? O ciclo de vida da construção, planejamento, projeto, a obra, né? Manutenção, operação e a parte da demolição, né? Então, é esse conjunto de políticas, processos e tecnologias aplicados no ciclo de vida da construção, e o BIM tem umas características importantes, né? Ele funciona, e um dos principais usos dele é a simulação da construção. Então, o BIM uma maquete é a maneira que o pessoal enxerga, né, quando é menos técnico, mas é um modelo tridimensional, digital, inteligente. É isso daí. Ou seja, um PlayStation muito caro de se usar, né? Então, as crianças lá, os filhos da gente jogam PlayStation, tem aquela interação toda, o BIM também tem. Só que agora quem joga é o pai, né? E as regras que você utiliza para utilizar esse software, né, esse sistema inteligente, são outras, né? Você utiliza as normas da BNT, né, normativos técnicos e tal, né? E uma outra grande vantagem dessa utilização do BIM é a gente fazer o que a gente chama de clash detection, né? A análise de interferência de sistemas construtivos. Então, um prédio, quando a gente constrói, falar prédio que é mais fácil, tá? Então tem um prédio, mas ele é aplicado também para infraestrutura, a gente já vai ligar, mas uma definição e com relação ao uso de BIM, hoje há uma confusão muito grande, porque o pessoal acha que BIM é só para edificações, e não é. BIM serve para tudo. Entrou obra no meio, você pode usar o BIM, não tem problema. Então, dando um prédio, por exemplo, eu tenho vários subsistemas ali, eu tenho arquitetura, eu tenho estrutura de concreto, né? Eu tenho a parte elétrica, tenho a parte hidráulica, tenho elevador, tenho ar-condicionado, são muitas disciplinas ali, né? Todas essas disciplinas, elas coexistem, coabitam o mesmo modelo. Esse modelo é o que a gente chama de modelo federado. Então, são vários profissionais, são vários filhos jogando videogame em vários locais diferentes aí do Brasil, né, até de países diferentes, com o mesmo objetivo de construir o prédio, mas cada um dentro da sua disciplina, né? E esse Clash Detection, ele verifica, você consegue fazer uma simulação da construção ali, né, verificando, por exemplo, você tem um tubo de incêndio furando uma viga que não estava prevista, né? De repente tem um pilar no meio da sala, o arquiteto não gosta, então você consegue verificar isso antes de construir. Então você faz os ajustes nos seus projetos antes da construção. Por isso essa simulação da construção. Outra coisa importante, como a gente comentou, você vai usar o BIM para quê? Usar BIM para quê é justamente os casos de uso do BIM. Essa aqui é o negócio. Então, nesse modelo tridimensional, né, que a gente falou assim, inteligente, que tem todas as informações lá, a gente vai utilizar para alguma coisa. Então, o início do BIM é esse modelo. Esse modelo nós temos basicamente 2 tipos de informação, uma informação geométrica e uma informação que não é geométrica, que você associa ao modelo, né? Então, por exemplo, tem um prédio lá, você tem uma porta, uma janela, você tem informação geométrica, você tem as dimensões, né? Altura, largura, espessura, assim por diante. Informações não geométricas você pode incorporar depois, atrelado a esse modelo, fabricante, material, vida útil, uma série de outras informações que não são geométricas. Então, esse seu modelo tridimensional inteligente, você tem as 2 informações, a geométrica, né, a que você vê, e a não geométrica é que você xinga, né, porque faltou, geralmente, está faltando alguma coisa e você precisa dessa informação. Então, num aspecto, você tendo a informação geométrica, eu tenho vários usos, né? Um deles é esse da análise de interferência, né? Um projeto, um subsistema de projeto interferindo no outro. E outros são as informações que você coloca lá dentro
para que eu recupere depois. Então, o BIM é o DNA da coisa, da tecnologia. Tá? Então, você está enxergando um modelo virtual cheio de informações. Agora, eu vou usar para quê? Então, a partir desse seu modelo tridimensional, que você tem a geometria e outras informações que não são geométricas, que estão atreladas ao modelo, eu vou usar para alguma coisa. Eu vou usar para levantamento de quantitativo. Beleza, você consegue levantar todas as quantitativos, né, daquele modelo que você fez, porta, janela, piso, assim por diante, né, e depois você vai ter um outro uso. Se eu atrelar esses quantitativos ali, né, de forma organizada, eu posso ir lá direto para o tal do 5D, que é a linguagem de BIM, seria fazer a orçamentação. Então, a partir dos quantitativos do meu modelo, eu vou vincular com o sistema 5D, que a gente chama na linguagem da gente, que é a orçamentação. Também posso atrelar e vincular esse meu modelo, todos os elementos construtivos, né, a minha EAP de projetos, né, fazer o planejamento da obra. Então, eu consigo fazer a simulação da construção associando aqueles elementos construtivos do meu modelo tridimensional à minha EAP. Aí você consegue, à medida que o seu cronograma vai avançando, a coisa vai acontecendo, né? Esse videogame aí ele vai se montando, se insere aí, vai ficando uma cidade bacana. Né? Lembrando assim, por que a gente fala isso? Porque muito do que a gente vê hoje, né, para BIM, se utiliza da linguagem de jogos. E é isso mesmo. Ele vem ao longo do tempo, né, os sistemas, eles pegaram muita coisa dos sistemas de jogos, que são muito avançados. Né? Então, se funciona para os filhos da gente, funciona para a gente também. Né? Só que num nível diferente, porque a gente tem regras diferentes para jogar esse jogo. Né? Então, nos usos do BIM, como que fica? Eu tenho 3D, que o BIM já nasce, 4D, né? Eu ligo esse modelo tridimensional ao meu planejamento da obra, é o 5D, eu ligo meu 3D, meu modelo tridimensional, à parte de orçamentação, o 6D, né, é vocacionado para a parte de manutenção e operação, 7D, eficiência energética, e assim vai. Aí, assim, quantos usos tem o BIM? Essa é uma boa pergunta aí, vale a pena estudar. Mas vamos remeter um estudo de 2009, da Penn State, né, Pensilvânia, Universidade lá dos Estados Unidos, eles levantaram 25 casos de uso. Então, foi o primeiro estudo, assim, profundo, legal, tal. Então, eles levantaram já 25 casos de uso naquela época. Hoje tem muito mais. Se você inventar alguma coisa aí, já é um caso de uso. Então, em teoria, você teria 25D. Resumindo, é isso. É muito D para todo mundo. Mas os principais, né, em linguagem de engenheiro, é escopo, custo e prazo. Então, você tem o 3D, né, aquele modelo digital, tridimensional, que você tem todas as informações ali, é associado a cronograma, que dá o 4D, e depois associado a 5D para orçamentação. Cabe um comentário aqui, que para você ir de um D para o outro, não precisa passar para todos, tá? É uma confusão também. Vou chegar no 7D, então eu tenho que passar pelo 4, pelo 5, pelo 6. Não precisa. Você precisa ter um modelo tridimensional 3D muito bem construído, e depois você tem um outro uso dele. Se você quiser até fazer maquete, pode. E um dos usos do BIM é fazer maquete. Ele faz aquela representação, você consegue andar dentro do modelo, tem uma série de coisas que é bacana, legal. Que é um dos usos do BIM. Né? Então, isso você pode também. Mas não só isso. Beleza? Beleza. Bom, agora que o BIM já tem essa definição inicial, né, nós temos outras informações bastante importantes com relação ao uso do BIM, né, que é um modelo colaborativo, são vários profissionais trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo modelo, em salas diferentes, locais diferentes e tal. Isso também é uma característica importante do BIM. Né? Associando agora o BIM, pegando a parte do GIS, para ir na minha parte aqui, que é a Valec. Agora vamos lá. O que acontece? Quando a gente trabalha com obras lineares, que é o nosso caso da Valec, a gente trabalha com ferrovias, as dimensões são muito extensas. Né? Então, a gente está falando aqui de 1.500 quilômetros, 500 quilômetros no mínimo. Né? Então, a gente não consegue identificar aonde que estão os nossos ativos, aonde está acontecendo as nossas obras, porque a extensão é muito grande. Então, a gente tem que associar um sistema, que a gente chama de SIG, ou GIS, né? É o Sistema de Informação Geográfica. Traduzindo, seria você colocar a obra no mapa. É isso. Coloca a obra no mapa, é GIS. Mas não é tão simples, o avanço é muito grande. Porque a topologia da criação lá do GIS, né, ele foi criado num sistema 2D. Apesar de a gente enxergar algum mapa 3D, ele é criado, ele é 2D puro. Né? Então, ele tem ponto, linha e polígono. É isso que define uma topologia de GIS. Na topologia da parte de BIM,
a gente trabalha com objetos, e esses objetos, em essência, são tridimensionais. Então você está enxergando a porta, enxerga a janela, enxerga o prédio, enxerga tudo. Se for para obra de infraestrutura, você vai enxergar tudo também. Vai enxergar a rodovia, a sarjeta, né, a ponte, que esses são os ativos de uma obra linear. Então é essencial que a gente consiga colocar e georreferenciar todos os elementos que a gente tem da nossa obra nesse sistema de informação geográfica, né? Até para eu saber aonde está ocorrendo a obra, ou depois, para fazer manutenção, operação, eu preciso saber aonde a coisa está. A gente costuma dizer que bueiro não tem CEP. Você não consegue entregar uma carta no bueiro. Ele não tem CEP, ele tem uma coordenada geográfica. Então, essa é a essência que é muito importante a gente ter. São dois mundos, né, separados, que hoje, por meio da tecnologia, o avanço aí de uma série de tecnologias, já é possível fazer e eles coexistem, né? Então, essa é a nossa visão. Ainda nessa linha, e dando um exemplo básico, por exemplo, se não fosse o GIS hoje, a gente não conseguiria pedir o Uber, por exemplo. Né? Você só consegue pedir o Uber porque o sistema sabe onde está o carrinho e sabe quem está pedindo o carro, tá certo? Então você faz o seu pedido ali e observe que você tem algumas informações mínimas para o carro, né? A placa do carro, a cor do carro, o nome do motorista, onde que o carro está, e você dá um enter e o carro chega até você, beleza? Esse aí é o GIS. Agora, onde é que estaria o BIM se a gente fizesse uma comparação aí? O BIM está no projeto do carro. Concordo que o carro teve um projeto? Teve, porque senão não teria carro. O carro tem o projeto do motor, tem do amortecedor, tem rádio, tudo. E onde é que está esse projeto? Esse projeto é o BIM, está em algum lugar. No BIM de carro, tá certo? Ele está em algum lugar aí, existe um projeto do carro. Então, observe, a gente conseguiu, se for trabalhar nessa linha, né, e as operadoras, o Uber, por exemplo, lá, ele sabe, e se ele quiser, ele tem todas as informações do projeto daquele carro que ele contratou. Mesmo se o motorista não souber, ele consegue saber todas as características do carro. Entendeu? Comparando e transformando para a gente agora, o que é isso? A nossa sorte é que os prédios não andam, né? Os prédios estão parados, né? E as nossas obras lineares também, né? Porque senão não seria engenharia civil, seria engenharia mecânica. Agora é brincadeira de engenheiro, né? Engenharia civil, você faz o somatório das forças, tem que dar zero. Se der diferente de zero, é engenharia mecânica. É outra engenharia que a gente não trabalha. Então tem que somar tudo e dar zero. Né? Então, dessa linha que é bastante importante isso, sabe? Então, a gente como é que liga os dois mundos? Você liga os dois mundos, tendo as informações do terreno com as informações do seu projeto. Agora, partindo da evolução, e por que a Valec está fazendo isso? Né? Há na mídia também já informações, né, da fusão da Valec com a EPL, né, Empresa de Planeamento Logístico. Sim. E a partir do meados do ano que vem, vai se tornar uma outra empresa, que por enquanto o nome é InfraSA. E ela vai oferecer serviços para outros órgãos ou empresas que precisarem. Então a gente está nesse esforço e trabalhando bastante, porque o futuro de projetos vai ser essa união de BIM com GIS e outras tecnologias. Né? Dentro dessa linha, a gente está lançando aqui o I ao cubo. Aí eu vou explicar o que é mais fácil. Né? Onde é que a gente liga o BIM com GIS? Liga na letra I. Modelagem da informação da construção e sistema de informação geográfica, o I. O terceiro I, para dar o cubo, a gente juntou o infra, ou seja, são as informações da engenharia ligada ao negócio. Então nós temos duas tecnologias, que é BIM e GIS, e agora você tem a terceira engrenagem, que é a próprio negócio. Né? Então vão ter três engrenagens, BIM, GIS e infra, que são as informações de infraestrutura da engenharia. Esse é o BIM e o cubo. Nessa linha, o que a gente fez? A gente está assinando essa semana um acordo com a Universidade de Brasília, né, que é uma das especialistas aí do país com relação a BIM, e nós vamos trabalhar com eles no estudo da união de BIM com GIS, atrelando aos nossos processos da Valec atual. É essa que é a novidade, né, que a gente tem trabalhado. Né, e vamos integrar aquilo que a gente já é forte hoje na parte de GIS com relação a meio ambiente. Então a Valec é uma das referências do país com referência aos estudos de meio ambiente, EVP, esse tipo de coisa. Então a gente está fazendo um BIM ao contrário, fazendo o GIS vindo para BIM e depois vai botar o BIM vindo para GIS. Né? Então, tá essa linha. Então a gente achou importante essa parceria com a academia, porque é quem estuda as coisas diferentes. Né? Então a gente tem uma ideia, tem uma sinalização que esse negócio vai funcionar e a gente coloca a academia para funcionar.
por que isso? Porque quando eu ainda estava no Exército, eu sou coronel da reserva, eu trabalhei mais de 6 anos lá no sistema Opus do Exército, e a gente fez isso. Só que na ocasião foi tudo desenvolvido dentro do Exército, então o investimento é muito alto, né? Então lá a gente partiu dessa parte de sistema de informação geográfica e cadastrou todas as unidades militares. A gente tem cerca de 800 unidades militares, né? Que vai desde uma Praça da Bandeira a centros de tiro, por exemplo, que tem quilômetros e quilômetros de dimensões de espaço. E também a gente tem vários tipos de construção, né? Você tem escola, tem... Né? O pessoal sabe que o Exército faz guerra, né? Então tem muita coisa que atira para todo lado aí. Né? Mas tem escola, tem hospital, tem uma série de informações, série de edificações que são diferentes entre si. Né? E coube, na ocasião, a diretoria de obras militares de se organizar isso tudo. E a gente sabe, e também no governo federal, a questão de concursos públicos, né? A gente sabe que vai ser bem restrito daqui para frente. Então, na ocasião e dentro do Exército, a gente já estava sofrendo isso. A redução de efetivo para estudar e aumento da demanda no controle. Então, você tem que ter um sistema informatizado para que isso aconteça. E na ocasião, a gente partiu para esse lado. Se partiu, isso mais de 10 anos atrás, não tinha Google, não tinha Uber, não tinha nada. Né? E funcionou. Só que foi um sistema feito para as Forças Armadas, para atender as necessidades das Forças Armadas. Então, ele ficou lá. Mas a ideia a gente trouxe para cá. Só que a ideia a gente modificou um pouquinho. Por quê? Vamos pegar 2 grandes mega empresas, nível mundial, que já trabalha com BIM, a outra que trabalha com GIS, e agora usa a universidade para juntar essas 2 coisas aí. Entendeu? Por que isso? Porque a quantidade de informações que a gente tem utilizado e vai utilizar tem aumentado muito. Então, onde é que eu vou guardar essas informações geradas no meu modelo BIM? A gente coloca na nuvem. Muito bem. Nuvem de quem? Quem paga a nuvem? Né? Esse é um problemaço. Né? Então, existem até os estudos que a gente fez aqui, de contratação de determinados serviços de empresa. Às vezes, o software ele ajuda bastante, mas o que chamou a atenção é o storage, né? E segurança e trabalho em nuvem. Né? Então, não dá para a organização, principalmente a organização pública, puxar tudo para ela. Porque senão ela vai estar concorrendo com a Vivo, com a Claro, com a galera aí que está movimentando. Então, você tem que trabalhar num sistema, né, que seja ágil para a gente. Outra questão também, todo mundo quer um sistema que funciona pela internet, pelo celular. Né? Mas aí a infraestrutura de dados, quem é que cuida disso aí? Cara, isso é caríssimo. Então, a gente tem que fazer a integração disso. Nessa linha... Né? E aí o professor Aécio, infelizmente, não pôde participar, mas ele vai estar na próximos encontros. Ele tem trabalhado lá no Triatlo 4.0. Aí eu vou explicar o que é. É o BIM, o IoT e o Big Data, Big Data. Né? Que é justamente o seguinte, o BIM, você tem o DNA, você tem todas as informações dentro do seu modelo. O IoT é a internet das coisas. Né? E o Big Data é o processamento de uma grande massa de dados. Daí, o que a gente está conversando, e a gente está fazendo uma parceria aí, para ver se ano que vem rola. Que é o seguinte, o professor Aécio, ele é representante e trabalha com o pessoal dos Estados Unidos, lá de Stanford, e aí estão desenvolvendo ali, trabalhando umas tecnologias de uso de sensores, principalmente acelerômetro. Acelerômetro é um sensor que a gente vai colocar numa ponte, inicialmente ferroviária, mas serve para qualquer tipo de ponte, e ela vai verificar o nível de vibração quando o trem passa. Então, verifique-se o nível de vibração da ponte quando o trem passa. Se aquele nível de vibração passar do padrão que já está pré-estabelecido, uma equipe de manutenção vai lá na ponte imediatamente e vê o que está acontecendo. Certo? Agora, por que isso é possível? Primeiro, esse sensor é wireless, funciona com bateria, fica lá 2, 3 anos no local, e ele manda esse sinal para a nuvem. Aí que entra a internet das coisas, que é a potência. E o Big Data, o Big Data, é o processamento da informação que a nuvem recebeu. Então, por exemplo, não adianta um sensor emitir muito sinal por segundo, né, se o sistema ele não é preparado para processar a informação. Então, digamos assim, o nível de vibração está irregular, manda para esse centro de processamento, né, e aí passa 2 dias, ele fala, a ponte está com problema. Já caiu. Né? Então, você tem que ter esse Big Data, né, esse sistema que processa um grande volume de informações em um tempo muito curto para que dê a resposta, né, que a gente está esperando, senão não adianta nada. Né? Você faz ali, manda o sinal e daqui uma semana você fala que a ponte tem problema, não adiantou mais, a ponte já caiu.
né? E aí nós vamos ter um problema. Então, esse é o triatlo 4.0. É a união do BIM, né, com o IoT e o Big Data. E por baixo já está rolando o GIS, porque você tem que saber onde está bom. Então, o sistema de informação geográfica ele sempre esteve lá. Eu tenho que saber onde é que as coisas estão rolando. Então, eles vão estar lá, né? E aí, a gente tem trabalhado bastante nisso, e a gente tem bastante esperança, e vão ter bastante resultado a partir do ano que vem, né, com essa integração do BIM, GIS, mais infra, com a ajuda da UNB e a parceria com o professor Aécio, né, lá de Minas Gerais. Muito bacana, Luke, muito bacana. Agradeço aí essa exposição rica. Eu vou passar então a pergunta para o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo a esse bate-papo tão rico falando sobre essa aula, tecnologia, né? BIM. É uma aula aqui com esses convidados hoje. Então, você como professor e especialista no uso do BIM, né? Há formas de usar a plataforma de maneira integrada com outras tecnologias, como o Luke acabou de falar aí, integrado ao GIS, né? E outras tantas formas de aplicação, né? Trazendo aí níveis de gestão para direcionar especialmente, talvez, melhores tomadas de decisão em diferentes tipos de projeto. Então, eu queria que você trouxesse para nós aí, como professor, quais os benefícios reais você destaca para empresas né, de diversos setores que estão implantando o BIM ou querendo saber melhor sobre o BIM nessa utilização. Os principais benefícios, os reais benefícios que são encontrados nessa utilização. Excelente. Então, vou falar dos 3 principais benefícios, que é prazo, né, o custo e a qualidade do projeto. Há um detalhe, um peguinha também na questão do prazo, por exemplo. É muito mais eficaz, mais rápido trabalhar em BIM. Porém, ele se torna eficaz e rápido no momento que você tem a implementação aí de médio e longo prazo. Então, no primeiro momento, vários gráficos de pesquisa mostram que há uma queda de produtividade, por ser um sistema novo, né, uma estrutura nova, uma maneira nova de pensar. Então, você tem uma queda de produtividade e aí grandes empresas acabam também desistindo nesse momento, profissionais também liberais acabam desistindo neste momento, pela dificuldade de entender como é que é o comportamento dessa nova metodologia. Passando essa etapa, com tudo consolidado, uma das etapas que é consolidada é um template, um modelo de trabalho, uma padronização dos seus processos de trabalho, e à medida que você consegue conquistar isso, aí você começa a ter um empate, uma equiparação com o que foi elaborado, com o que era elaborado anteriormente, né? Depois disso é só ganho de tempo e avanço. Então a gente tem esse peguinha, né, que no início o prazo ele é um pouquinho mais demorado, carece de mais atenção, de uma equipe né, uma equipe diversificada para poder conduzir essa implementação, mas depois que isso é vencido, você consegue ganhar um prazo. Vou falar um pouquinho da minha experiência, dos 2 últimos cases que eu atuei. Um é o ProArt, que é o Programa de Manutenção e Reabilitação de Obras de Arte Especial. O DENIT hoje tem mais de 8 mil obras de arte especial. Como o Luke abordou bem, não tem CEP, não tem endereço, e o próprio departamento enfrenta dificuldade. Por quê? A terceirização dos serviços, né, da informação, seja da parte da geometria, seja do que for do elemento, ele vem com um endereçamento específico daquela empresa X que enviou aquela informação. Mas o departamento também tem sua informação, o departamento conta com um sistema de gerenciamento de obra de arte especial chamado SGO, né, no qual é feita uma vistoria a cada 2 anos, e as empresas vão variando, pode ter uma substituição de empresa nesse contrato. E cada uma ali coloca um ponto específico de referenciamento daquele empreendimento, no qual você percebe uma dificuldade para tratar esses dados posteriormente. Então, por exemplo, a gente teve uma ponte, uma obra notável, né, no Piauí, ponte sobre o Rio JK, e no qual ela tem aproximadamente 500 metros de extensão, e a gente tinha 4 dados do empreendimento. Então a gente teve que levar uma equipe em campo, né, para poder trazer esses dados de maneira mais efetiva, e assim a gente conseguir conduzir todo o trabalho. Então existe, num primeiro momento, uma mudança de metodologia, uma mudança de mentalidade, para que de fato esse ponto do prazo ele seja conquistado e consequentemente afetando todo o restante. E a experiência que eu tive lá também foi muito bom na aprovação de projetos também. Por quê? À medida que você vai mexendo no BIM, você vai começando a ter interpretações mais claras daquele empreendimento e das soluções adotadas. A gente trabalhava com reabilitação, e reabilitação ela tem um alto nível de interferência do empreendimento, porque a gente trata o projeto existente, a gente trata a demolição e também uma proposta.
Um exemplo muito simples é o guarda-corpo, né? A maioria dos empreendimentos aí da obra de arte especial é feita na década de 70, no qual existe um antigo padrão, que é o padrão do DR, e esse padrão de guarda-corpo, ele se demonstra menos efetivo do que a gente tem atualmente, como em qualquer coisa. Na medida que vai se atualizando a construção civil, as coisas tendem a se tornar mais seguras. Então, hoje a gente substitui esse tipo de elemento por uma barreira chamada New Jersey, que representa, tem mais segurança, né, na parte rodoviária para o motorista. Também nós temos que fazer o alargamento do empreendimento. Se vocês, para quem não é da área, perceber que tem aquele afunilamento, né, na rodovia, quando a gente tem a rodovia com acostamento, aproxima de uma ponte, ela dá aquela afunilada, porque eram os parâmetros que havia na época da década de 70 e 80, não precisava de acostamento. Então a gente faz essa parte do acostamento, também aumenta o peso próprio do empreendimento, a gente tem que lançar novos pilares. Então essa configuração demonstra um alto grau de complexidade dos elementos que vão ser dispostos lá, porque a gente precisa reforçar o pilar, a gente coloca uma nova linha de apoio, e para ter uma interpretação clara disso, é um pouco difícil. Então a gente teve um exemplo muito bacana. Um dos primeiros empreendimentos em Minas Gerais que nós tivemos era uma ponte esconsa. Ela tinha uma inclinação, né, o grade inicial e final dela tinha uma variação, e os seus apoios, por conta do rio, eram em diagonal. E aí, quando nós olhamos em planta, né, olhamos o 2D, o processo tradicional, nós identificamos a ponte na sua normalidade, mas quando nós olhávamos a fotografia, que era do SGO da inspeção, nós percebemos que havia algo diferente. Uma das vigas estava com altura maior, bem maior. E a gente foi tentando interpretar o que era aquilo, se houve algum recalque do pilar, o que estava acontecendo para aquela tomada de decisão ter acontecido. Se era algum reforço, a gente não conseguia ter uma interpretação. No momento que a gente pegou aquele empreendimento que estava em 2D, levou para o BIM 3D, a princípio a gente também não identificou porque a gente fez planificado. Todas as informações estavam batendo. No momento que a gente fez a inclinação, que é o que o BIM permite, né, de maneira mais rápida e mais simples, a gente percebeu que devido à inclinação e os pontos de apoio estar na diagonal, foi percebido em obra esse erro. Então teve que ser corrigido em obra, isso consequentemente aumenta o custo desse empreendimento, né, e os esforços também vão se comportar de maneira muito diferente. Então isso é um caso emblemático que ficou para nós, da importância e da percepção do empreendimento através do BIM, né, do 3D. E aí a gente teve outro caso muito interessante também. O álbum de passarelas tipo, que foi elaborado pelo DENIT, em abril de 2020, ele saiu, e aí, durante a execução desse empreendimento, eu participei dele, também a gente caiu nessa questão. Quando chegamos no 2D, as conexões estavam todas ok, mas no momento que a gente foi fazer uma vistoria, né, a gente foi olhar no 3D, foi fazer o Clash Detection, que o Luke abordou, a gente percebeu inúmeras interferências. Basicamente, as conexões, onde tem os parafusos na placa GUC, eles estavam entrando em conflito com outras partes do projeto, coisa que a gente não conseguia enxergar no 2D. E a gente quem estava elaborando o projeto. No momento que a gente fez a etapa de verificação, a gente identificou esse conflito. Opa, quer falar? O BIM, então, ele é como se ele fizesse uma lupa, né? Como se eu colocasse uma lupa para enxergar com maior detalhe essa fase que o 2D não entrega. Perfeito. A gente executa, de fato, obras de maneira virtual. A gente está executando as suas etapas, a gente separa os faseamentos do empreendimento para, de fato, ver o que pode ocorrer de errado na obra. Então, a gente consegue prever o que haveria de errado, antecipa, corrige tudo de maneira muito mais econômica, né? Porque a gente não está falando de obra, a gente pode estar falando de mão de obra capacitada, uma mão de obra um pouco mais cara. Porém, a gente resolve de uma maneira muito mais rápida e o custo é muito inferior comparado ao projeto a ser executado com os erros, né? Então, quando a gente entra nesse ponto, o prazo ele já se torna mais efetivo, porque você consegue antecipar problemas que haveriam na obra, então você vai minimizar os atrasos de obra. O entendimento do projeto fica muito mais claro. Então, para os analistas de projeto, é muito mais fácil entender aquele projeto. Se eu entendo de maneira mais rápida, eu aprovo de maneira mais rápida. Então, o prazo ele é vencido nessa etapa. O custo já foi demonstrado. Se a gente diminui esses erros que aconteceram em obra, automaticamente o custo da obra vai ser mitigado também. E quando a gente entra na parte da qualidade, a gente tem todas essas características envolvidas, onde a qualidade ela se torna inerente, né? A gente consegue ter uma rotina, um fluxo muito mais bem definido, clareza da informação para todos os agentes. E aí o BIM demonstra esse aspecto muito interessante, porque ele começa
a estimular os setores a se comunicar. Hoje a infraestrutura, ela tem uma característica de... A construção civil também, ela tem uma característica de isolamento dos profissionais, né? Às vezes uma falta de comunicação. E a comunicação ela vai ocorrer em obra quando é algum problema, né? O BIM, ele estimula essa questão da comunicação, porque à medida que o erro vai acontecendo, ou a falta de informação vai acontecendo, ele vai começando a acusar. E aí você precisa parar aquele processo, entrar em comunicação com a equipe multidisciplinar, para ter uma tomada de decisão mais efetiva naquele momento, e aí sim você poder avançar. E aí tem umas características bem interessantes quanto à comunicação com outros sistemas. Do BIM, o Luke abordou muito bem o GIS, né, inerente deles, precisam estar conectados para você ter um fluxo muito bem definido. O BI também, né, onde você consegue concentrar as informações no empreendimento. A gente tem um exemplo do pessoal dos britânicos, tem uma parceria do Brasil com o Reino Unido sobre desenvolvimento em BIM. Eles deram uma palestra aqui na época no DENIT, e eles abordaram que hoje eles estavam fazendo a dimensão ali, o 6D, o 7D, eles estavam usando o BI. Então, toda a informação que era elaborada na espinha dorsal do empreendimento, que é o 3D, quando ele estava bem desenvolvido, eles conseguiam pular essas etapas, como o Luke bem abordou. Só que quando ia para outra dimensão, que todo mundo acredita que poderia ser, de fato, dentro apenas do BIM, lá, neste momento, né, eles estão usando o BI para poder dar continuidade nessas etapas de projeto. Então, é mais um sistema que é importante estar em vista, né? Temos outros sistemas também, classificados como Kanban, que é de gestão, onde você tem ali ferramentas como o Trello, você tem ferramentas como a Asana, onde você faz toda a gestão de informação, compartilha essa informação com a equipe. E é muito importante abordar também que o BIM não é uma tecnologia nova, né? Não é uma tecnologia assim, recente. Ele é datado desde os finais da década de 70. O pessoal da aeronáutica, né, já usa essa tecnologia há muito tempo. O pessoal da indústria naval também usa essa tecnologia. Se não usasse, não poderia desenvolver da maneira que eles desenvolvem, e a construção civil está vindo, e a infraestrutura está vindo a usar agora. E o porquê disso? Na época não havia tecnologia suficiente, né? Então você precisava de hardware, você tinha até os sistemas, né, os softwares. O ArchiCAD, um desses softwares, foi lançado em 77, se eu não me engano, acho que foi o primeiro. Em sequência vieram os outros softwares também, mas na época não havia máquina. E por isso o sistema anterior, o sistema tradicional, o CAD, ele foi bem difundido, né? Porque é um sistema, digamos, mais leve, no qual os computadores suportavam mais esse fluxo de trabalho. E aí a gente tem uma linha do tempo onde o CAD ele começou a ser difundido, onde os computadores, né, começaram também a ser mais acessíveis ao público ali na década de 80, 90, né? Então por isso que ele se difundiu de uma maneira muito mais rápida. Hoje a gente está com tecnologia, 2020 a gente está com muito mais tecnologia, até esse momento que a gente está tendo aqui, anos atrás, era inviável, e aí hoje está muito mais fácil ter a utilização do BIM. Só que dentro do BIM, a gente hoje tem mais de 200 softwares para serem utilizados. Só isso, só falando do BIM. Então, como é que a gente consegue utilizar essa gama de softwares? A gente tem uma gama de profissionais também, né, multidisciplinar, e o próprio BIM ele ainda está na sua fase de formação. Nem as empresas, elas tratam, e tem muitos softwares, mas há softwares, às vezes, que não conversam ainda um com o outro, nessa parte de interoperabilidade, ela está sendo formada. Para resolver isso, nós temos o IFC também, que é uma atitude internacional para que a gente tenha uma linguagem plural, né, que todos os softwares consigam utilizar. Então está tudo acontecendo nesse momento. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar aplicando o BIM. A gente está tendo um trabalho de pioneirismo, né, no mercado brasileiro. Eu tive a honra de poder participar do PROACT, que é o programa piloto, no qual o Luke capitaneou boa parte também das atividades que a gente fez no PROACT e conseguiu consolidar ele como projeto piloto, assim como a atividades da SAC também, nessa etapa de projeto piloto, do Exército, enfim, várias instituições e entidades trabalhando para que o BIM ele seja difundido. É uma tecnologia não recente, mas que ele se torna novo ao público, assim, ao conhecimento do público, e tudo que é novo precisa de uma etapa de consolidação, de maturidade, e os decretos eles vêm para ajudar isso, acelerar isso. Eu tenho sentido há aproximadamente 10 anos que eu mexo com essa metodologia, e nesses 2 últimos anos é que eu tenho sentido mesmo um movimento aí, uma comoção nacional, para que haja essa transição de metodologia, porque pensa-se diferente na metodologia BIM. E isso acho que é um dos grandes paradigmas, um grande ponto para
para poder avançar na metodologia, mas quando avança, a gente passa aquele gargalo, aquela queda de produção, e chega do outro lado e todo mundo quer ir para o BIM, não quer voltar mais. São ganhos objetivos e claros para as empresas e para os profissionais liberais que acabam utilizando essa ferramenta. Eu não tenho dúvida disso. E você está falando aí que uma das limitações é exatamente essa perda de produção inicial, que é de adaptabilidade, né, à metodologia. Nesse sentido, eu quero então passar a palavra para o Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo a essa contribuição tão rica sobre o BIM. Eu queria te direcionar a pergunta, então, para complementar um pouco do que o Pedro falou, né? Com a sua especialização em edificações e infraestrutura, eu gostaria que você falasse que, além desses benefícios reais, quais são as limitações enfrentadas hoje, além dessa, né, pelas empresas brasileiras que estão conhecendo agora o BIM. Eu não creio que isso seja tão novidade assim dentro do mercado brasileiro, mas quais são as reais dificuldades, né, na implantação e no próprio cumprimento do decreto? E você acha que a gente consegue ampliar a usabilidade? Hoje em dia, uma estatística da própria Fundação Getúlio Vargas é de que 9,2% das empresas da construção civil brasileira já tem algum uso do BIM. Mas quanto tempo talvez a gente demore e quais são essas principais limitações? Seja bem-vindo. Muito obrigado, perfeito. O Luque e o Pedro já deram uma passagem muito ampla aí, né, daquelas principais, os principais benefícios, os ganhos que a gente vê quando implanta BIM. Vários usos, definições, né, melhoria em custo, em prazo, qualidade, né, que tudo isso fechando num escopo. Inicialmente, a gente tem uma primeira barreira a superar, que é a de tecnologia, né? A gente entende muitas vezes que é o caminho inicial do BIM, em que pese que muitas vezes não é o melhor, tá? Por que eu digo isso? A tecnologia ela tem muitas limitações do ponto de vista de ter o software adequado àquele modelo de negócio da empresa, quais os objetivos e uso que ela busca, né? Então, primeiro tem que se entender o que é a organização, independente se é a administração pública, iniciativa privada. Para que eu estou querendo trazer uma metodologia, né, que é a essência do BIM, não é a tecnologia, não é a pessoa, muitas vezes, que é quem administra todas essas questões aí de processos, de políticas e da própria tecnologia, mas é uma metodologia, uma forma de trabalho, tá, que eu vou melhorar meus processos. Então, esse fluxo ele consegue melhor otimizado se eu tiver isso organizado de uma forma mais sistemática. Então, inicialmente, eu posso escrever algumas rotinas, escrever quais são os usos, objetivos, o que a empresa faz como core business, né? E para que eu estou tomando essa vantagem, né, que o BIM tanto se fala. Tá? Então, uma primeira limitação é a gente ter aí recursos tecnológicos suficientes para que dê efetivamente resultados mais produtivos, com mais qualidade, né, um menor tempo de execução e gerencie todos esses recursos aí simultâneos. O trabalho colaborativo, sem dúvida, é um dos maiores benefícios que a gente vê no BIM. Tá? Agora, numa segunda vertente, a questão de processos, eu também vejo dificuldades em ter toda essa reorganização, todo esse novo mapeamento dos processos que tem que ser feito nas organizações, desenhar seus fluxos de trabalho, definir, né, quais são as suas métricas, indicadores, e uma terceira vertente, a parte de processo, a parte de políticas. Né? Eu ter isso definido, quais são os requisitos organizacionais, o que é que eu preciso para aquele determinado ativo funcionar e ser entregue a contento. Se eu estou falando agora de um projeto, né, uma parte de um ativo durante o ciclo de vida da sua produção, qual é o requisito que eu vou fazer recebimento, pagamento, conferência, tá? A própria competência das equipes, né, que são multidisciplinares, quando a gente trabalha com modelos federados e várias disciplinas, tanto na área de edificações, quanto em infraestrutura, indústria, quaisquer outras. Então, a gente tem que ter essas competências das pessoas, suas funções. A organização tem que estar bem preparada para isso. Não só na questão de produção do conteúdo, mas também na validação. Nas auditorias que podem ser feitas em cima desses modelos, para buscar efetivamente o que a gente prima no BIM, que é a informação. Tá? E essa informação, ela perpassa, ela vai sendo acrescentada ao longo de todo o ciclo de vida. Ela pode ter uma informação um pouco preliminar, enquanto eu estou tratando de planejamento, ela vai incorporando, muitas vezes a gente observa isso durante a fase de projeto, design, né? Ela leva uma transição aí para a operação e manutenção
que vai trazer uma riqueza de informações aí durante a maior parte da vida útil daquele ativo. Então, tudo isso tem que ser organizado e pensado. E muitas vezes, as dificuldades, os impactos mais severos que eu percebo é com relação a essa preparação. As empresas, projetistas, construtores, administração pública, gerenciadoras, consultores, especialistas, né, estarem preparados para trazer todo esse rol de informação, todo esse planejamento e colocar isso numa forma de um requisito, né, que se prepare aí a relação contratante-contratado de forma que ela seja mais fluida, mais colaborativa. Então, são critérios objetivos, é uma coisa muito inovadora, que a gente não tem ainda isso estabelecido no Brasil. A gente, a partir de alguns exemplos que tem na própria América Latina e principalmente aí nos países da Europa e Austrália, a gente tem boas referências, mas está se trazendo a coisa agora para o nosso modelo, a própria contratação no Brasil é diferente, né? A gente tem cartas convites na iniciativa privada, tem todas as legislações aí aplicadas à administração pública. Então, transformar isso agora naquilo que o BIM traz de melhor, que é um requisito definido, uma entrega validada e a informação sendo fluida durante o processo. Então, eu vejo isso como um dos principais, as principais barreiras, né, dificultadores para que a gente tenha essa implantação. O que não é uma coisa rápida também. O próprio mercado, a natureza da tecnologia, a natureza do processo, ela percebe que há uma necessidade de ter uma maturidade um pouco mais longa. A gente tem agora sendo trabalhado na própria BNT muitas normas técnicas, algumas já publicadas desde 2011, outras em franco desenvolvimento e algumas até iniciando agora a sua concepção. Então, o mercado ainda precisa entender isso, né? Por força do decreto da estratégia BIM-BR, a gente já tem alguns órgãos públicos, né, selecionados aí na União, né, órgãos federais, para poder contratar seus projetos e suas obras em BIM. Então, isso alavanca também todo o desenvolvimento, não deixa de ser, né, porque tanto a própria administração pública vai melhorar nos seus processos, suas metodologias, quanto também a iniciativa privada que trabalha, muitas vezes com licitações públicas, vai atender esses requisitos. Então, isso ainda está sendo moldado, a gente já tem muita coisa evoluída, alguns bons exemplos, né? Óbvio, os primeiros precisam ainda ser melhorados, né? Teve algumas dificuldades, eu não vou chamar de erro, mas uma oportunidade de melhoria, até porque essa maturidade faz parte, a gente tentar algo que ainda não estava feito, inédito. Então, é parte do processo ainda a gente estabelecer alguns critérios que sejam validados. Os próprios órgãos de controle ainda estão vislumbrando, né, como é que vai ser aferido, validado, auditado esses modelos, né, que é a ferramenta de transição de um requisito para uma entrega de um ativo. É a partir do modelo, que é o que o Luco bem explicou aí, que é a maquete eletrônica, o 3D. Mas implicitamente aquilo ali tem muita informação que é de processo, que é de requisito, que é aquilo que está como atributo dos objetos, que é o que enriquece os modelos, né? E vai sendo incrementado aí ao longo do ciclo de vida do ativo, do próprio projeto, né? De metodologias, eu vejo também que a gente já tem algumas boas referências, estão sendo desenvolvidas outras, a gente já tem muita coisa aí, principalmente na área de projeto, design, construtoras, projetistas, né? Os próprios órgãos públicos já têm alguns exemplos a seguir, mas ainda é um caminho bastante longo aí para a gente percorrer. E eu não vejo uma coisa de curto prazo. Se a gente vai atender isso já no próximo ano, vai ter todo o mercado amadurecido, evoluído para chegar nesse resultado, ainda não vejo no primeiro momento. Muita coisa já foi feita, tá? Mas ainda vai ter muita coisa para poder se pesquisar, né? As universidades têm um papel muito importante nisso também, né? E trazer aí metodologias que vão melhorar, dentro de uma coisa cíclica, os fluxos de trabalho. Eu acho que o Pedro destacou que a interoperacionalidade, né, integração de tantas outras ferramentas que podem ser utilizadas pelo BIM, é tudo muito novo, né? Então, a aplicabilidade disso, até que, né, as empresas públicas e privadas estejam integradas e atuando, talvez realmente seja um desafio ainda maior, porque, pelo que eu estou entendendo, o BIM ele tem um propósito muito significativo, especialmente para o Brasil, que é melhorar a eficiência, né? Eficiência das nossas entregas. Custo é uma coisa que o brasileiro está muito preocupado, né? Quando a gente fala de obras de infraestrutura pública, né? Tanto de prazos quanto de entrega e de custo, né? Então, eu acredito que isso é muito importante
E aí eu passo, então, a pergunta para o Eduardo. Né? Obrigada, Ricardo, pela sua contribuição. Eduardo, você traz exatamente um case, né, de implantação do BIM no setor aeroviário brasileiro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como que foi esse processo de implantação, de adaptação, e como você vê e como você demonstra os resultados atuais para a gente encerrar esse nosso bate-papo sobre o BIM. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Liara. Obrigado a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer um pouco da experiência da Secretaria de Aviação Civil. Como foi colocado logo no início, nós somos um dos projetos piloto. A gente optou, quando a gente começou a estruturar o programa de investimentos nos aeroportos regionais, em tentar começar a utilizar a metodologia BIM. Isso foi uma parceria que a gente teve lá atrás com o Banco do Brasil, na época voltada para um diagnóstico da situação dos aeroportos regionais brasileiros. Foram avaliados 270 aeroportos à época, e alguns desses, no caso, na época 61 que nós decidimos, nós já evoluímos para a elaboração de projetos, já utilizando a metodologia BIM. Então isso foi entregue para a gente, começou a ser entregue a partir de 17 esses projetos, e hoje estão se tornando realidade. Interessante dizer que, como o próprio Luke colocou, é uma questão evolutiva o BIM. Então a gente começou, na verdade, esses anteprojetos, o que eles tinham? Eles tinham já o levantamento automático de quantitativos, o que é extremamente importante, porque alterações no modelo permitem rapidamente fazer um reorçamento dessas obras. O Clash Detection, para mim, é essencial, é um ponto-chave, é um grande ganho que a gente tem com o BIM, essa possibilidade de detecção de interferências na fase de projetos, na fase de modelagem. Isso evita problemas na obra, nos executivos. Eu vou citar as obras em execução que a gente teve, tem algumas que estão concluindo já, e nós não tivemos absolutamente nenhum problema de conflitos, de refazer serviços, nada disso, o que é quase que uma raridade em obras do serviço público hoje em dia. Então isso foi um grande ganho, um ganho essencial dessa adoção da metodologia BIM dentro dos nossos projetos. E a fase do planejamento também, é muito interessante o modelo ser construído com a noção de tempo e que vai mostrando a evolução da obra, como ela efetivamente é construída. Então isso também é bem interessante o pessoal que acompanha em campo e para as medições. Então a Secretaria, ela como um projeto piloto, a gente começou a incentivar contratações em BIM. Então a gente tem hoje já um número de 18 projetos sendo executados em BIM, dos quais já temos 3 que são obras em andamento, uma das quais está sendo concluída agora em março do ano que vem, a obra do aeroporto de Maringá. Lado A foi uma expansão de pista, nova taxiway, faixas, sistemas elétricos, auxílios à navegação aérea. Então foi uma obra bem completa, ela não tem quase que nada de edificações, é uma obra efetivamente de infraestrutura e que já foi feita utilizando o BIM. E uma coisa interessante a ser colocada, Liara, a gente trabalha na Secretaria em parceria com estados, municípios, Comando Aeronáutico, o Exército. A gente não executa obras diretamente, como o DENIT, como a Valec. A gente trabalha sempre com parcerias, a gente faz até a fase de aceitação do projeto, nós temos a nossa área de engenharia que coordena isso, autorizamos as licitações e acompanhamos posteriormente a execução das obras, a conclusão das etapas e o fluxo financeiro, que as obras são financiadas com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. Então uma coisa muito interessante, não só no caso de Maringá, mas dos outros também, é que a própria prefeitura se capacitou para acompanhar as obras em BIM, eles estão usando os modelos para fazer conferência de medições em campo, é uma coisa bem interessante, a gente não tinha usado ainda, começamos a usar nessa obra e já estamos colocando para as próximas. E a prefeitura, a equipe técnica deles se empolgou tanto com o uso de BIM que eles estão começando a levar para outras áreas dentro da própria prefeitura, obras viárias, obras de infraestrutura de saneamento, uma série de outras obras, eles estão levando isso, porque eles entendem também que o ganho foi tão grande, apesar do tempo que se demorou para se capacitar, que hoje vale a pena se estender para outros setores de infraestrutura. Então a gente tem visto isso. Nessas 3 obras que nós já temos em andamento, algumas com estados, algumas com prefeituras, o pessoal tem se capacitado previamente, é uma coisa que o Pedro colocou também, a gente gasta um tempo maior no projeto, isso é inequívoco, não tem como dizer que não, mas esses tempos também têm se reduzido. Como eu falei, a gente está com 18 projetos em andamento, dos quais temos 7 em execução efetiva, na fase de conclusão de projetos, que vão ser autorizadas obras agora em 21, e 7 que estão em fase final de contratação. Desses 7 que estão em execução,
a gente está vendo que o ganho de tempo das equipes está bem maior do que era quando começou-se lá atrás, com o projeto de Maringá, o projeto de Passo Fundo, o projeto de Valadares, foram os 3 primeiros que a gente conduziu. Então, esse ganho ele está sendo visível já hoje em dia. As equipes, o setor privado tem se capacitado mais, eles estão com equipes multidisciplinares, isso é interessante, o ambiente colaborativo do BIM favorece isso. A gente tem profissionais em vários lugares do Brasil, alguns casos a gente tem até profissionais no exterior, quando a gente está trabalhando com tecnologias maiores, por exemplo, o ILS, que a gente vai implantar em uma das obras que tem uma integração com a obra, tem profissionais da França que estão apoiando essa montagem do modelo relacionado a isso. E eu não preciso estar com reuniões presenciais, é tudo virtual, todos trabalham no mesmo modelo, isso é uma coisa interessantíssima. Se eu penso alguns anos atrás, eu tinha cada um fazendo sua prancha, e depois alguém tinha que compatibilizar isso, e raramente se conseguia compatibilizar tudo. Hoje não, o modelo é único. Todos trabalham no mesmo modelo, no ambiente colaborativo. Então a gente tem visto efetivamente ganhos. Falando um pouco da aplicação em obras mesmo, a gente viu outra coisa que foi bem importante, apesar da gente ter tido um tempo maior na execução dos projetos, a gente conseguiu um ganho de prazo na execução da obra. Por quê? Porque os projetos, o modelo, ele está muito mais completo. O consórcio que elaborou os projetos é um consórcio que está acompanhando a obra, contratada dentro do consórcio, eles entenderam importante que o projetista, o pessoal que fez a modelagem, acompanhasse as etapas de obra também. Então isso teve um ganho muito grande, a gente não teve nenhum retrabalho, não tivemos nenhum aditivo nessas obras até agora, o custo é o mesmo de quando foi contratado, o que também é quase que uma exceção, é difícil você ter isso no serviço público. Então esses ganhos são muito visíveis, a obra vai ser entregue provavelmente 3 meses antes do prazo, o que mostra, gastei mais tempo para gastei. Realmente a gente gastou, vamos dizer, nos primeiros, praticamente o dobro do tempo. É uma coisa que o Pedro colocou e é verdade. Até porque as equipes vão aprendendo, é um aprendizado. Mas o ganho que já se viu na obra em custos, em prazos e na qualidade do serviço compensa em muito isso. Foi realmente um passo muito importante ter adotado o BIM. E eu diria que é um caminho sem volta. Nós estamos incentivando cada vez mais projetos maiores. Vai sair, provavelmente no início do ano, cada ministério que tem seus projetos pilotos vai definir as linhas de corte já de projetos para serem contratados em BIM, ou seja, o porte do projeto, as características daquele projeto, que obrigatoriamente vai ser contratado em BIM. No caso do ministério, a gente está conversando com o DENIT, eu acredito que a Valec também já esteja envolvido, para publicar essa portaria, a princípio deve ser no primeiro trimestre, a previsão nossa. Então, isso aí já vai determinar, a partir de agora, todas as contratações do Ministério, seja da Secretaria de Aviação Civil, seja do DENIT, seja da Valec, seja de outras secretarias, vão ter essa linha de corte e eu vou obrigatoriamente contratar projetos em BIM. Então, isso também começa a incentivar cada vez mais o setor privado. O setor privado está vendo que é um caminho sem volta e os ganhos estão claros. Tanto as empresas que começaram a fazer obras em BIM, recentemente a gente contratou, era uma licitação já um pouco mais antiga, foi contratado um terminal de passageiros e não tinha exigência de BIM, só que a empresa está trabalhando em BIM e vai apresentar em BIM, porque eles já se capacitaram e entendem que é mais fácil agora não voltar atrás, mas já que eu já estou capacitado, eu vou elaborar daquela forma, eu já tenho a qualidade desse serviço. Então isso para a gente é um ganho. A nossa equipe interna também está se qualificando cada vez mais, eu acho que isso é notório no serviço público, todos que executam obras, que estão seguindo esse caminho do BIM. Uma coisa interessante a colocar também, a gente sentiu a necessidade de quase que padronizar, vamos dizer, a forma de apresentação desses projetos, no caso do setor aeroportuário. Então a SAC fechou uma parceria com o ITA e nós estamos publicando um manual de projetos aeroportuários com um capítulo específico da forma de apresentação desses projetos em BIM. Então isso também vai ser bem interessante, a gente vai ter umas audiências públicas, o pessoal da Infraero tem contribuído com a gente nisso, e a gente vai abrir isso para uma audiência pública agora no início do ano, e a ideia até o final do primeiro semestre está publicado. Isso também é um incentivo, por quê? Porque eu vou ter modelos padronizados, eu vou ter um documento formal do Ministério que apresenta como eu espero receber um projeto em BIM. O que eu espero daquele projeto, quais são as características mínimas daquele projeto. Isso evita que eu comece a receber qualquer coisa, porque como o Luke falou, é um leque amplo, a gente pode... Quando você fala em BIM, você tem de aplicações mínimas, você tem conjugação com GIS, você tem uma série de outras coisas. Então, no momento que eu padronizo, vamos dizer assim, o mínimo que eu espero é que venha dessa maneira. Se for edificações, se for infraestrutura, se for pista, etc. Então, isso vai ajudar, eu acho que todo o setor aeroportuário, e eu acho que é uma ideia que vai acabar se replicando para outros setores,
dentro dessa fase da própria normatização do BIM e das características do que se espera em cada área. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, eu acho que eu falei um pouco rápido, mas a gente se coloca à disposição aqui no Ministério da Infraestrutura, na Secretaria Nacional de Aviação Civil. Somos entusiastas do BIM. Perfeito. A gente tem participado bastante, a equipe toda comprou a ideia, o pessoal tem se capacitado. Às vezes a gente não consegue uma capacitação dentro do Ministério, o pessoal vai, corre atrás, cada um paga a sua. Então tá bem interessante a motivação da equipe. E a gente tem visto isso do outro lado também, isso também está bem legal. As empresas que antes tinham uma resistência, as empresas projetistas, vocês estão colocando um projeto em BIM, vai dar problema, ninguém sabe fazer, etc e tal. O pessoal só sabe fazer edificações, que foi o que veio primeiro, né? Mas isso já não é uma realidade. Hoje você já tem várias empresas. A gente antigamente tinha questionamentos quando se publicava uma licitação, obrigando que o projeto fosse entregue modelado em BIM com as características mínimas. E hoje não, hoje a gente não tem mais esse tipo de questionamentos. Os questionamentos já são mais técnicos, esperando, vocês esperam que o modelo seja de que forma? O planejamento vai ser um 4D, vai ser um 5D, como é que eu tenho que entregar isso? Quais são os templates que vocês vão usar? Então mudou o foco do questionamento. Agora o questionamento já é, ok, eu vou entregar em BIM, mas eu quero saber como eu vou entregar. E por isso que a gente sentiu necessidade desse manual e estamos evoluindo, como eu falei, a gente tem 3 obras de execução. Ano que vem vamos ter certamente, nós temos uma em contratação, 3 em execução, então são 4. Ano que vem mais 7, até o final do primeiro semestre nós vamos estar autorizando licitação. Então nós já vamos fechar o ano, vamos dizer assim, com mais de 10 obras de execução em BIM. E temos mais contratados, mais 7 projetos, esperamos contratar mais durante o ano, para que a gente realmente comece a ter essa virada e as obras sejam cada vez mais em BIM, mesmo independente do porte, mesmo obras menores, que o pessoal comece a enxergar realmente os benefícios e a gente comece a ter ganhos efetivos nisso aí. Então essa é a mensagem, o setor público está incentivando, os projetos pilotos estão funcionando e o setor privado comprou a ideia, a coisa realmente está trazendo ganhos, está trazendo redução de prazos, está trazendo capacitação e é um caminho sem volta, é um caminho que motiva a gente e eu acho que só se tem a ganhar nisso aí. Perfeito. Bom, em nome do próprio IBL, do Instituto Brasil Logística e da Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, em nome do nosso presidente, senador Wellington Fagundes, eu queria destacar que a participação de vocês hoje neste Logística em Pauta é de fundamental importância para essa disseminação desse conhecimento sobre o BIM, para que quem acompanha, tanto a Frente quanto o IBL, se aprofunde no tema, né, e que a gente consiga dar para empresas públicas e privadas essa possibilidade de debate, de conhecimento dos cases que vocês nos apresentaram aqui agora e que se repetirão, né? A gente fará novos Logísticas em Pauta ao longo de 2021 e então queria agradecer a cada um de vocês, ao Ricardo, ao Luque, né, a você, Eduardo, e especialmente Pedro, né? Vocês trouxeram uma contribuição muito rica. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. Bacana. Liara, eu só queria aproveitar para complementar que eu ouvi a fala do Eduardo. Por gentileza, eu ia falar até para vocês fazerem as considerações finais. Comece então, Pedro, fique à vontade. Eu queria parabenizar essa ação e complementar que me ocorreu a questão da tecnologia, que o Eduardo falando, que o BIM ele permite algumas tecnologias vinculadas, né? Uma é o laser scanner, é uma tecnologia que a gente viu o caso ali de Notre Dame, na França, que o prédio ruiu, né, com fogo, e eles têm tudo mapeado com laser scanner, eles podem reproduzir o empreendimento. Eles podem reproduzir como? Tem uma outra tecnologia também que é auxiliar o BIM, que é o 3D. Hoje já existem pontes de pedestres, né, com a menor ganho de vão, mas que ela é toda impressa em 3D, então não precisa do ser humano. E ela fica 24 horas trabalhando, isso graças à tecnologia BIM. Então, eu queria trazer esses 2 pontos aí que acho que vão vir, né, com essa tecnologia implementada, inerente a vários casos no Reino Unido com o uso dessas tecnologias. Achei importante comentar. E o último é o caso que a gente tem aqui no Brasil também. A Vale tem usado alguns equipamentos, né, alguns caminhões, sem operador, tudo através do projeto elaborado em BIM. Os equipamentos conseguem rodar no espaço, escavadeira, pavimentadora, tudo sem o auxílio do ser humano, né? Então, esses benefícios aí que o BIM tem trago. E parabenizar por essa ação de vocês, contem comigo aí para qualquer esclarecimento aí sobre o BIM. Bacana, muito obrigada, Pedro. Ricardo, suas considerações finais, por favor.
Sim, da nossa parte, a gente realmente vê esse estímulo que está tendo no Brasil hoje, né, em toda a cadeia produtiva da arquitetura, engenharia, construção e operação. A gente sabe que isso é apenas a ponta do iceberg, tem muita coisa para acontecer ainda. Já tem bons resultados, a gente percebe até uma rapidez nisso aí. Eu tenho reportes aí do pessoal da Inglaterra, do Reino Unido, que aqui no Brasil, relativamente a outros países que até iniciaram antes na América Latina, a gente já teve uma curva de evolução bem mais rápida, né? Isso é bom, principalmente na parte de infraestrutura que precisa bastante. Normalmente a gente vê alguns exemplos mais voltados a edificações, mas a infraestrutura está um pouco mais quieta, mas não está parada não, ela está trabalhando muito bem também, bem estruturada. E, além do BIM, a gente tem muitas outras coisas que conseguem trabalhar de forma integrada, né? As tecnologias são essenciais, mas a gente vê, por exemplo, um gêmeo digital. Se eu já estou olhando uma fase de operação do ativo, o gêmeo digital, a base dele é em BIM, né? Onde eu vou trazer muito mais informações com escaneamento a laser, com toda a parte do ciclo de vida do ativo, né? Que vem a partir do nascer do BIM. Né? O BIM o modelo BIM é o primeiro ponto. E agradeço novamente aí o convite do IBL. Imagina, obrigada, Ricardo. Luke, suas considerações finais? Você está sem áudio. Vou complementar rapidamente o que o pessoal falou, mas só vou deixar a minha frase aqui, né? Então, toda vez que a gente vai no evento, deixa a frase. Agora eu coloquei mais uma, coloquei a frase do meu filho aqui, o Caio Luque, né? Ele está se formando, graduando engenheiro, seguido os pais, né? Sim. Só que ele é mais esperto que eu, ele está na engenharia elétrica, né? A gente é civil, é evolução, né? A pessoa vai evoluir. Então, aí ele criou uma frase aqui, que eu vou colocar, ele criou assim: ser bom é ser BIM, tá? Mas agora eu vou utilizar complementando a frase. Mas para isso, pensa grande, começa pequeno e anda rápido. É o que a gente está fazendo agora, pensando grande, né? Começando e andando com o tamanho das pernas que a gente tem, né? E de maneira rápida. Então, eu acho que o Brasil tem muito a ganhar, né? Como já foi comentado, vão ganhar em qualidade, no custo, no prazo, né? E o Brasil merece isso daí, né? Então o esforço de todo mundo aqui é nesse sentido. Todo mundo aqui já trabalha com BIM há um tempão, né? Então a gente já sabe as dificuldades e é importante a gente divulgar e incentivar os outros órgãos que persistam, né? Persistam aí nesse uso, que vai ser bastante produtivo para o próprio Brasil. É isso que eu tinha para colocar. Obrigado. Muito obrigada, gente. Eu espero você no próximo Logística em Pauta, então.